O consumo de drogas atinge 243 milhões de pessoas no mundo, cerca de 5% da população mundial, entre 15 a 64 anos. O crack, uma das drogas mais devastadoras, completa 25 anos no Brasil, e milhares de óbitos por seu consumo. A Cracolândia, região central de São Paulo, frequentada por usuários de drogas, completa 20 anos de vidas perdidas. Diante desta realidade, um dia vamos ver uma nova abordagem da sociedade em relação às drogas? Para falar sobre esse assunto, recebemos o psicoterapeuta Sérgio Castilho, especialista em dependência química há 25 anos. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, João. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Muito obrigado. Sérgio criou o movimento por uma vida sem drogas e gerencia o caso de Noemi Marques, a modelo que foi encontrada na Cracolândia em novembro de 2014. Esse caso atingiu uma repercussão nacional, né? E mostra como a droga pode destruir. Ela atingiu porque não se esperam. A droga, principalmente aqui no Brasil, ela é muito demonizada, né? Então, se tem uma ideia que a droga ela só atinge uma classe depauperada, uma classe miserável, pobre. E quando atinge alguma pessoa que tem uma certa relevância, que sempre está mais na mídia, isso de certa forma traz uma indignação. Então a repercussão ele tende a ser muito maior, que é o caso desta modelo. Então, mas esses casos de pessoas públicas tendem a se repercutir tanto quanto eles também aparecem na mídia, né? A criminalização da droga realmente atinge a população de baixa renda. Aí você vê um preconceito? Não, sem dúvida nenhuma. A população de baixa renda não é só nesse sentido que ela é criminalizada, estigmatizada, né? Em todos os sentidos. E a droga ela deixa de ser só mais um item, né? A droga, quando ela entra na classe negra, quando ela entra no pobre, quando ela entra numa classe desprivilegiada, ela é aumentada, ela é dimensionada. Mas nós podemos se dizer, sem sombra de dúvida, com muita certeza, ela atinge todas as classes sociais. Ela só é mais, de uma certa forma, mais relevada na classe desprivilegiada. Isso complica muito o processo de tratamento, né? Porque você tem que lidar, entre outras coisas, com a autoestima do jovem, né? Sem dúvida nenhuma, João. A gente tem uma dificuldade maior porque essa classe desprivilegiada, eles terminam não tendo um amparo da sociedade para quando eles retornam para a sociedade, né? A classe que tem um recurso maior, de certa forma, ela já está inserida, ela tem um berço aguardando. Uma grande maioria das pessoas que não têm condições, além de elas não acessarem um bom serviço, que já termina piorando muito o prognóstico, né? Elas ainda têm o adendo de sofrer todo esse preconceito em uma sociedade que estão esperando ele de chicote na mão. Olha lá, esse foi drogado. Olha, e a sociedade? E uma outra classe, eles não sofrem isso. Então, sem dúvida nenhuma, o prognóstico para as pessoas que são mais pobres, os miseráveis, o prognóstico é muito pior, infelizmente. Como falar em reabilitação e preparação para a volta do jovem drogado para a sociedade, nessa sociedade que é preconceituosa, estigmatiza, não atende às expectativas de uma população de baixa renda em relação aos seus direitos básicos de cidadania? Então, nós não temos nem acesso, nós já temos dificuldade, a população no geral tem dificuldade no acesso às necessidades básicas, às situações mais emergenciais da saúde primária, principalmente de alta qualificação, de grande complexidade, que é a dependência química. Então, para começar, já é muito difícil eles acessarem o serviço. Então,
Então, nós sabemos que pelo menos 30% desta população, eles não acessarão o serviço. Eles morrerão antes de conseguir o acesso a um bom serviço, primeiro. Por quê? Porque além o governo não possibilitar, não ter uma rede para amparar isso, todo o preconceito, toda essa estigmatização, essa criminalização que se faz com essa população, o impede que eles pedem ajuda. Uma pessoa assumir que ela é dependente químico, ela está assumindo, de certa forma, do ponto de vista moral, que ela é fraca, que ela é safada, que ela é sem vergonha, porque essa é a cultura nossa. Infelizmente, então isso já o impede. Por mais que a pessoa esteja cada vez mais afundando, o que ocorre? Ela, por causa disso, ela não vai acessar. Porque se ela pedir ajuda nesse sentido, ela vai estar assumindo que ela é uma pessoa fraca. Porque essa é a nossa cultura. Então, já dificultou o acesso. Posterior a isso, o que ocorre? Se ela acessou um serviço, quando ela vai retornar, aonde que ela estava todo esse período que ela ficou em tratamento, que ela ficou em uso, como é que ela vai conseguir ser inserida numa sociedade que está cada vez mais competitiva, cada vez mais exigente, cada vez mais pedindo qualificação? Então, a tendência, do ponto de vista mercadológico, é expulsar esses indivíduos que não se adaptaram à sociedade. Isso, claro, não vai ocorrer com uma população que seja um pouco mais privilegiada do ponto de vista financeiro. Como dizia o William Reich, o psicoterapeuta lá que foi discípulo do Freud e depois rompeu com ele, você precisa tratar a sociedade e depois o homem. Como fazer isso? Pois é, a sociedade, eu acho que, falando de uma organização, a sociedade ela necessita dessas substâncias psicoativas até para tentar amenizar esses tipos de sofrimento, né? Eu não consigo ver uma sociedade isenta de qualquer tipo de substância psicoativa. De certa forma, ela traz uma resposta. Ela traz uma resposta para toda aquela ânsia do capitalismo, ela traz uma resposta para o imediatismo. Nós ligamos a televisão somente hoje, para esta oferta. Aquilo dá uma ansiedade danada. Minha conta está negativa, mas eu não posso perder hoje. Então, essa ansiedade do capitalismo faz com que cada vez mais adoeça. Então, quem não tem, ele precisa buscar um alívio para essa competitividade, para ele se encontrar no mundo, para encontrar. Então, eu não consigo ver hoje na nossa cultura um ambiente livre de drogas, né? Eu não consigo ver. A indústria da bebida, indústria do tabaco e outras indústrias que se preparam até de uma possibilidade de uma descriminalização das drogas, eles têm um papel fundamental na nossa sociedade, né? Nessa sociedade adoecida, né? Mesmo porque, por exemplo, é aceito médicos para ficar nos seus plantões aí, eles acabam ingerindo drogas, caminhoneiros, eu estou citando profissões economicamente ativas, né? E isso tudo é relativizado, não há críticas. Agora, quando o jovem, né, e sobretudo o jovem que nós estamos citando de baixa renda, acaba utilizando drogas, aí sim, vai para ele um preconceito, né, um rancor até exagerado da sociedade, né? Nós temos bastante relatos. A unidade onde eu trabalho, ela é muito comum tratar médicos lá, né? É bastante comum. E dentre essas, nós temos algumas entrevistas, inclusive, que estão publicamente aí na internet, que eles deram, né? E assumindo o uso de drogas, inclusive em procedimento cirúrgico, né? Então, nós temos uma droga que é muito difundida no meio, muito utilizada no meio dos médicos, né? Que são drogas injetáveis, a dolantina, por exemplo, que é derivada do ópio, e muito utilizada, inclusive. E aí o que acontece? Só que isso fica nos bastidores, exatamente como você está falando. Porque, de certa forma, a grande maioria dos usuários hoje detectados, eles são economicamente ativos. Essa
dessa pessoa que a gente vê na Berlinda, na Cracolândia, 1.500 pessoas. Nós temos 1% de usuários de crack. Isso, diante de 14%, 20% que nós temos de outras substâncias, no geral, não significa quase nada. É que ela denuncia muito mais, né? Mas a grande maioria dos usuários contumaz de substâncias psicoativas, eles estão economicamente na ativa. Eles estão ativos. Então, pessoas que trabalham estudam e tal, são economicamente ativos, como você disse. Mas no próximo bloco a gente vai explorar um pouco de que maneira nós podemos tratar a droga sem preconceito e respeitando os direitos humanos. Voltamos dentro de instantes. Aguardem. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Como eu disse no primeiro bloco, já estabelecemos o cenário, né? De como está colocada a questão das drogas, principalmente em relação aos jovens. Você tem um trabalho interessante, né, no terceiro setor a respeito disso? Na verdade, eu nasci dentro do terceiro setor, né? Eu comecei em organizações bairristas e trabalhando com a comunidade e tentando, de alguma forma, nos organizar para dar uma resposta daquelas demandas mais emergenciais. E com isso, com esse trabalho, evidentemente, virei acadêmico e fiz carreira na academia, na Unifesp, mas nunca deixei de trabalhar no terceiro setor, porque o que ocorre? Nós temos esse nosso problema de nível nacional, de nível mundial. Se nós não sairmos de nossos consultórios, né, para nós atuarmos dessa forma, muito pouco nós poderemos contribuir. Então, em função disso, surgiram 3 grandes movimentos no Brasil, que é Por uma Vida Sem Drogas, é um movimento nacional e onde nós carregamos a finalidade desse movimento é fazer diversas atividades, principalmente esportivas, atividades esportivas como caminhada, pedalada, luta de boxe, corrida, como nós já fizemos, agora nós estamos organizando motovelocidade, tudo por uma vida sem drogas, para que o movimento, onde for realizado isso, que as pessoas comecem a falar sobre o assunto, que é um tabu, né? É um tabu. Falar sobre drogas é um tabu, então ninguém fala. Então, quando nós nos organizamos para fazer uma atividade dessa numa cidade, já foi feito em diversos estados do Brasil, as pessoas começam a falar sobre. Você vê o movimento, vai ter uma corrida por uma vida sem drogas. Menino, Aí começa a surgir isso, e é essa a provocação. O movimento que vocês já fazem parte agora, é essa provocação, é trazer esse assunto para dentro dos lares. Nós temos um outro movimento chamado a Liga da Prevenção,
A Liga da Prevenção, ele surgiu no intuito de organizar as instituições que fazem prevenção, que são anônimos, desde daquele grupo de skatistas que não usam drogas, que eles falam sobre isso, há um grupo de rock como tem, há aquela senhora que apenas abraça e dá um prato de comida, de certa forma, através do afeto, ela está falando que existe uma esperança, uma possibilidade para aquele. Então, é fazer o advocacy, é dar voz àqueles que não têm, que fazem os seus trabalhos no anonimato. E esse grupo é formado por profissionais e voluntários? Profissionais, voluntários, muitas instituições governamentais e não governamentais, é um grupo muito grande, mais de 120 instituições, né? Já fizemos, já premiamos, fomos recentemente para a Europa, trocar experiências com 34 países organizados de lá, para saber um pouquinho mais como eles estão, a política deles, para que nós pudéssemos também contribuir um pouco mais com o nosso país, né? Então, esse é o movimento da Liga da Prevenção. Está crescendo, isso é feito de voluntários, não tem absolutamente, não mexemos com dinheiro, nós nos reunimos para contribuir com o nosso país. E tem o Faces e Vozes no Brasil, que é um movimento que existe há 45 anos, 25 anos nos Estados Unidos. Ele é o advocacy das pessoas que vivem em recuperação. Ele começou lá, tem mais de 45 milhões de pessoas hoje dentro dele. Ele é feito muito por pessoas que são públicas nos Estados Unidos, né? Como a Menina das Panteras, jogadores de basquete. Então, são pessoas bem notáveis lá. São eles que organizaram esse movimento. E no Brasil nós pedimos autorização, trouxemos de lá um representante, fizemos o evento no Brasil e nós também colocamos ele aqui. Então, é um movimento também que está crescendo. Esse movimento é o advocacy das pessoas que vivem em recuperação. Para falar assim, é possível viver em recuperação, né? É possível sair do uso de drogas, é possível dar a volta por cima. Então, são 3 movimentos com 3 vertentes diferentes, mas que eles se unem, no fundo, com a mesma finalidade. Você falou do intercâmbio entre o Brasil e outros países, vocês estiveram lá recentemente. Como está o tratamento aqui em relação a outros países? Nós somos vanguardistas? Temos algum diferencial? Pois é, nós temos muitas coisas legais. Eu acho que nessas últimas 2 décadas, nós avançamos muito que nós não avançamos em 50, 100 anos, né? Do ponto de vista técnico. Mas nós temos que avançar muito mais. Eu acho que a forma como nós estamos organizados, de uma forma empírica, cada um com seus saberes, isso atrapalha muito na efetividade de um tratamento. E nós estamos uns 10 anos a 20 anos de atraso com outros países de primeiro mundo. Porque nós ainda estamos muito fragmentados aqui. Nós não conversamos, nós não temos nada que nos organize de uma forma efetiva, por não haver interesse, porque senão o governo teria que dar uma resposta para isso, né? Então, o terceiro setor se organizou e vem dando uma resposta. Só para você ter uma ideia, 95% das pessoas que estão em tratamento, elas estão na iniciativa privada, seja no segundo ou no terceiro setor. Mas o primeiro setor, que é o governo, não está lá dentro. Então, e isso faz com que uma resposta nós tenhamos imediata, mas ainda não é o ideal. Então, nós estamos um pouco atrasados ainda, com muitas coisas, desde prevenção a tratamento, mas nós estamos nos aproximando do que acho que... Você é esperançoso? Eu sempre acredito. Então tá. Eu sempre acredito. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ô Castilho, vamos usar esse último bloco para conversar. Eu gostaria que você desse sugestões práticas. Por exemplo, uma pessoa que tem desconfia que alguém da família está viciado em drogas. Que cuidados ela deve tomar para não ser preconceituosa e encaminhar o assunto de uma maneira que a pessoa possa ter consciência do que está fazendo? Você falou uma coisa extremamente importante, que desconfia. Quando um pai e uma mãe desconfia, na verdade eles já sabem, mas não querem enxergar por não saber dar uma resposta disso, né? Quando nós pais falamos assim, desconfio que o meu filho, no fundo eu já sei, eu não quero ter esse contato, na verdade, porque eu não sei o que fazer, né? Primeiro, porque o assunto é um tabu. Segundo, é vergonhoso, né? As pessoas vão me discriminar em função disso. Então, é meio que eu não tomo nenhuma ação. Então, a minha sugestão é o seguinte. Quando perceberem que começa a haver mudança de rotina, mudanças de amizade, evitação de família, de festas sociais, mau desempenho acadêmico, problemas laborais, desânimo aparente, nervosismo sem motivo, muita fome, ou muito emagrecimento, ou qualquer tipo de mudança que o pai percebe no filho. Ele tem uma rotina, de repente começou a mudar essa rotina, fica atento. Uma outra coisa é assim, se os pais tiverem um acompanhamento com o filho, a primeira grande prevenção, João, é você acompanhar o filho, né? Mas eu trabalho muito. Desculpa, precisa acompanhar o teu filho. Até os 18 anos de idade, é proibido o consumo de álcool. É proibido, determinantemente. Se um pai permite isso, ele está permitindo que o filho use qualquer outro tipo de substância. Então, é só nós estarmos dentro da lei. O pai, ele tem essa função de falar isso para o filho, de dar o limite, de dizer até onde o filho necessita disso. Então, até 18 anos é proibido. Se é proibido, não permite em hipótese alguma. Duas coisas importantes que eu quero repercutir com você. Primeiro, você, no início da sua resposta, você disse que eu não toco nesse assunto como pai porque eu não sei a resposta. É buscar a resposta, né? O pai tem que ter a resposta. Que resposta é essa? Pois é, ele precisa saber o que fazer. Ele precisa estar... Porque a informação é muito rápida. Nós ficamos 8 anos na nossa época para aprender o descobrimento do Brasil. Hoje, em 10 minutos na internet, ele tem 4 versões diferentes. Então, a informação é muito mais rápida. Se houver o interesse do pai, do acompanhamento do desenvolvimento da adolescência, para a fase adulta, para o jovem adulto, ele vai entender que ele vai passar um turbilhão de curiosidades e que o pai vai ter que estar acompanhando. Para ele estar acompanhando, ele precisa estar de olho no filho dele. Muitas das vezes nós vemos, mas não enxergamos. Nós ouvimos, mas não escutamos. Nós não introjetamos aquilo que é dito. Não queremos enxergar. Isso é um grande pecado. Isso vai se respaldar numa tragédia, provavelmente, dentro do lar. Esse é um grande problema. Mas você citou também o álcool, que é uma droga lícita e que é consumida nas famílias normalmente. Como eu vou dizer para o meu filho coibiu a utilização do álcool, se eu utilizo o álcool? Pois é, as palavras me comovem, mas as ações me convencem, né? E normalmente os pais, principalmente os pais mais antigos, eles falavam assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É mentira, na verdade é o contrário, né? Os filhos imitam muito o pai. Esse é um grande aprendizado que é de imitação. Nós, na sociedade, vivemos assim. Nós oferimos muita coisa por imitação. Mas uma coisa é primordial. Nós, no mínimo, evidentemente que se eu falasse, olha, mantenha seu lar livre de todo tipo de substância psicoativa, principalmente o álcool, que é a droga mais utilizada e que, entre aspas, é a droga porta de entrada para todas as demais. Na medida que ingeriu álcool, diminuiu a crítica,
diminuindo a crítica, estou muito mais aberto a qualquer coisa, principalmente sendo jovem. E o jovem ainda não tem a sua formatação do cérebro. Vai se formar com 21 anos de idade. Né? Então, você imagina que biologicamente não está estruturado, qualquer tipo de estrutura química pode desestruturar esse hardware que está sendo elaborado. Então, é assim, é proibido, é proibido. Eu preciso estar dentro da lei. Né? O ideal é que não beba, mas se o pai bebe de uma forma esporadicamente, mas não permita que o seu filho use. Este é a função do pai. Que informações o meu filho precisa para ter uma estrutura psicológica mínima para enfrentar essas contradições da sociedade? Você tocou na palavra-chave. Essa é a grande válvula propulsora do jovem não entrar numa vida dessa. Na verdade, é a resiliência dele que é testada. A resiliência dele, que é o poder de passar por qualquer intempéries e não como é que fala? Ele não se prejudicar, é a grande válvula hoje. O que acontece? Isso se dá através de uma boa formação, com espiritualidade, bons costumes, moralidade, família, esporte. Então, ele tem uma série de situações que vai fazer a formação desse indivíduo para que ele tenha resiliência o suficiente para ele recusar. Porque acesso ele vai ter. Em algum momento da vida ele vai ter o acesso. Bom, estamos quase no final do programa. Novamente foi um prazer te receber, viu? Bom, outra vez nós vamos conversar sobre isso, porque o tema é recorrente, né? Que conselho você daria para os pais que têm filhos envolvidos com drogas e precisam resolver urgentemente o problema? Eu diria que buscar ajuda especializada, para começar. Não tente ser o terapeuta do teu filho. Os pais são apenas pais. Ele tem que continuar sendo pai. A mãe tem que continuar sendo mãe. Ela precisa buscar ajuda especializada. Busca ajuda especializada. Ele não quer ir, não precisa. Vai você. Busca um psicólogo especializado para que possa se orientar quais os passos que deverão tomar. Os pais ficam muito tempo perdido, sem saber o que fazer, né? Então, a primeira coisa, busque ajuda especializada. A partir daí, ele terá todo o direcionamento e o gerenciamento deste processo de tratamento do filho. O observatório dessa semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatório3setor.com.br. Envie comentários, críticas, sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.